Graça e paz, família! A pergunta que nós iremos fazer aqui é a seguinte, deixa eu organizar para ficar bem bonito aqui. Quem era o Satanás que impediu Paulo de ver alguns irmãos, de pregar, impediu Paulo? Quem é aquele Satanás que impediu Paulo? Vamos ler o versículo? Vamos ver o versículo aqui. Olha só que interessante. 1 Tessalonicenses 2,18 fala assim: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Agora, a pergunta é, quem é esse Satanás aqui, hein? Quem é esse Satanás que impediu Paulo de ir ter com aqueles irmãos? A pergunta é essa. Quem é esse Satanás? A religião, ela te responde. A religião vai dizer que esse Satanás é um ser de chifres, de caudas, tridentes em suas mãos. É um ser meio que avermelhado, que solta fogo pelas suas narinas, pela sua boca, ouvido. Um troço meio que esquisito, um negócio que só aparece, meu irmão, em filmes de terror. O Satanás é esse aí desenhado pelo sistema religioso. Um ser que anda em mula sem cabeça, anda com tridente, e que ele é onipresente, onipotente também, porque esse Satanás da religião é o seguinte, ele está me atentando aqui, mas também está atentando você em qualquer lugar da parte do mundo, no mesmo momento. Aí as pessoas falam, não, mas aí está falando dos agentes dele. A Bíblia não fala isso dos agentes dele, não. Satanás no sentido singular, meu irmão, no sentido singular. E, segundo a religião, né, que é o mesmo diabo, ele está aqui perto de mim, ao meu derredor, e está perto de você aí. Você pode estar em Japão, no mesmo momento. E o texto bíblico não diz que é os agentes dele que está representando ele, não. É o próprio. Então, basicamente, esse Satanás é esse aí que veio do céu, que Deus ficou muito triste com ele, e como Deus é bacana demais, Deus é tão bom, Deus da religião, que é o seguinte, tinha um perturbado tentando ir lá no céu. Aí ele manda aqui pra terra para tentar nós. Ué, Deus, aí não, esse Deus também é esquisito, Se o Satanás estava no céu, que era um anjo lá, segundo a religião, estava tentando Deus falou, aqui não. Aí manda ele pra terra, para tentar eu e você. Senhor, nós temos que conversar direitinho, que aí não dá. É muita patifaria o que a religião faz. Mas agora, irmãos, o evangelho vai te mostrar que Satanás era esse aqui. Quem era esse Satanás? Nós iremos ver agora de maneira calma e de maneira bem tranquilinha, meu irmão, com a cabeça fresca, para saber quem é esse Satanás. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até ler aqui a partir do versículo 10. O sistema religioso não fala de hermenêutica, exegese, contexto, tudo isso que eles não usam. Vamos para o contexto do versículo 18, então vamos começar lendo o versículo 10, mas eu aconselho você ler todo o capítulo, tá bom? Mas aqui é só por causa do tempo mesmo. Vamos ver o contexto, para saber quem era esse Satanás. Vós e Deus sois testemunha de que quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. 1 Tessalonicenses 2,10. Agora vamos seguir aqui, versículo 11. Assim como bem sabeis que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Vamos para o versículo 12. Para vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Versículo 13. Por isso também damos sem cessar graça a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Vamos versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vós
de vossos próprios concidadãos, os mesmos que os judeus lhes fizeram a eles. Vai começar agora a revelação, hein? Começou. Versículo 15 agora. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Versículo 16. E nos impedem, escuta isso aqui. Qual era o Satanás que estava impedindo Paulo de pregar? E nos impede de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Agora o versículo 18, que é o tema. Por isso, bem, quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Quem é que estava impedindo? Quem é que estava impedindo Paulo de pregar, irmãos? Quem é? É o ser de chifre da religião ou eram os judeus? A pergunta que eu faço. Olha só, a pergunta que eu faço. Aqui, ó, você começa a ler no versículo 14. Olha aqui, concidadão. Os mesmos que os judeus fizeram a eles. Aqui, ó, finalzinho aqui. Que os judeus fizeram a eles. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. E nos têm perseguido. E não agradaram a Deus. Não agradam a Deus. E são contrários a todos os homens. Olha aqui. E nos impede de pregar aos gentios para que possam ser salvos. E aqui segue. Quem era, irmãos? Quem era? Era pessoas, era homens, era o sistema religioso, eram os judeus. Era isso, meu irmão, que o Satanás é um adjetivo daquilo que é contrário, meu irmão. Pelo amor de Deus, saia deste engano. Quem era o Satanás que impediu Paulo? O sistema religioso. Foi o sistema religioso da época. O mesmo sistema de hoje, que antes tinha o nome de judeus, né? E os seus ramificações dentro do judaísmo tinha milhões, quase igual hoje mesmo, tinha dezenas e dezenas de entre aspas, religiões, vamos entender assim. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, etc. Hoje é a mesma coisa. O sistema religioso é composto, meu irmão, catolicismo, evangélico, e outras coisas mais. Desperta tu que dormes e venha desfrutar o evangelho de Deus. Esse Satanás é o sistema religioso daquela época. Os judeus era o sistema religioso da época de Paulo. E hoje nós também temos o Satanás que luta dia e noite contra o evangelho. Vou ficando por aqui. Forte abraço, meu agradecimento. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Fui!